Bom dia! Tudo bem com vocês? Tô aqui de vermelho pra gravar esse vídeo hoje. Eu espero que eu consiga gravar esse vídeo porque tá tendo uma obra lá fora. E eu espero que não atrapalhe tanto assim o vídeo. Gente, eu tô super feliz de estar fazendo esse vídeo hoje. Então, eu li a primeira parte do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, o livro 1. O livro 1 da Sociedade do Anel, sobre o qual nós vamos falar hoje, ele compreende os 12 primeiros capítulos, tá, do livro do Senhor dos Anéis e tem 312 páginas, por aí. Eu não quis fazer uma resenha só do livro inteiro, porque o livro é um livro mais extenso, tem umas 600 páginas, então eu preferi reduzir essa resenha do livro da Sociedade do Anel em 2 partes. Então hoje nós vamos falar sobre o livro 1 da Sociedade do Anel e na outra resenha eu vou falar sobre o livro 2 da Sociedade do Anel. Existem 2 livros aqui dentro, isso mesmo. Gente, tô muito feliz. Eu já fiz uma resenha desse box aqui, no qual vem a trilogia do Senhor dos Anéis, vocês podem conferir no meu vídeo anterior, tá? Gente, primeira coisa, olha só o hot stamping saindo, né? Eu já sabia que isso ia acontecer, eu já falei sobre isso em outros vídeos meus, tá bom? Basta vocês conferirem, tá bom? O trabalho da capa, eu não mencionei nos outros vídeos, foi feito por Alexandre Azevedo e a capa do Hobbit também. Parabéns, Alexandre Azevedo, eu não mencionei essa pessoa nos meus outros vídeos, por isso eu tô mencionando aqui agora. Gente, a tradução desse livro aqui foi feita por uma pessoa que dá pra ver que estudou muito geografia, dá pra ver que estudou muito inglês, muita tradução pra fazer isso aqui, tá? O grande responsável pela tradução é um dos maiores estudiosos de Tolkien aqui no Brasil, o senhor Ronald Kimsey. Acho que essa é a pronúncia. Desculpa se eu tiver pronunciado errado, tá? Ronald Kimsey. Muito obrigada por essa tradução. As palavras são precisas, não são palavras genéricas, é uma tradução que me agrada. Apesar de requerer uma leitura atenciosa, no sentido de que alguns pronomes demonstrativos, alguns pronomes do caso reto, alguns verbos com o sujeito elíptico, que estão em frases e estações anteriores, você tem que prestar atenção a quem o verbo se refere, a quem esses pronomes se referem. Você tem que ter uma leitura bem atenta. Eu não sei se isso é um aspecto, se é uma peculiaridade da tradução ou da própria escrita do Tolkien, porque eu não li o texto original, tá? Mas muito boa a tradução, parabéns. Dá pra ver que é uma pessoa que estudou bastante pra fazer isso aqui. E eu, pessoalmente, até então, eu tô achando uma obra muito agradável de ler. Eu estou achando uma obra fácil de compreender, porque ela tá bem traduzida, ela é bem escrita. Óbvio que o Tolkien escreve muito bem, mas a tradução é bem feita. Então não é uma obra difícil de entender, tá? É claro que nós precisamos fazer uma distinção com o Hobbit. O Hobbit é um livro infanto-juvenil, portanto, o livro ainda de mais fácil compreensão, porque é direcionado a esse público. O Senhor dos Anéis, eu acredito que é um livro mais direcionado ao público adulto, porque ele perde um pouco desse caráter infanto-juvenil que tem o livro do Hobbit. Ele é mais sombrio, o Senhor dos Anéis, digamos assim, tá? Outra coisa, eu acho que eu já mencionei nos outros vídeos. Bom, acho que a gente já pode falar do livro, né? Primeira coisa, esse livro aqui é um livro que vai entrar a fundo na cultura dos povos, que vai entrar a fundo aí em questões de linhagem dos povos, histórias dos tempos mais antigos,
tá bom? E além disso, esse livro possui um caráter épico, como os épicos, por exemplo, de Homero, ou até mesmo Camões, a gente pode pensar, porque aqui tem vários momentos em que histórias são contadas em verso, por exemplo. A história de Beren e Lúthien, que é contada aqui pelo Passo Largo, pelo Aragorn, quando eles estão em um pequeno vale, ela é a princípio contada em verso, apesar de que há uma explanação depois em prosa. Mas ela é contada em verso, o que traz um tom ainda mais épico para essa história aqui do Senhor dos Anéis, né? Que na realidade é uma história épica, e eu acho que isso nos remete, essa questão de você trazer histórias dos dias antigos, especialmente dos dias antigos em verso, é algo que nos remete ainda mais a uma literatura épica, tendo em vista aí a história da literatura mundial, sobretudo a grega, etc. Eu achei isso muito legal do Tolkien, muito legal. E eu nem preciso falar que fazer tradução de verso, de poema, é muito mais difícil do que fazer uma tradução de prosa, porque você tem que preservar não apenas o significado, mas certos aspectos do significante da linguagem, como, por exemplo, as rimas, o ritmo. É muito mais difícil trazer uma tradução de poema. E o Reinaldo José Lopes faz isso no Hobbit, e o Ronald Kirmsey faz isso aqui também. Muito bem feito, por sinal. Parabéns. Parabéns pela tradução. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o livro em si. Eu gosto de ler prefácio quando eu termino de ler o livro. Então quando eu terminar de ler O Retorno do Rei, eu vou ler o prefácio disso aqui. Sempre leio o prefácio no fim, não sei, coisa minha. Eu sinto que eu aproveito mais o prefácio do livro quando eu leio no fim. Então eu comecei logo pelo prólogo, tá? Que fala da erva dos hobbits, que fala sobre a origem dos hobbits, tanto genealógica quanto geográfica. E o tempo todo eu fui acompanhando aqui no mapa. Eu volto tanto no mapa ao longo dessa leitura que eu acho que eu já tô com ele aqui bem... quase que algumas partes decoradas aqui na minha cabeça, sobretudo porque tem algumas partes em comum com o livro do Hobbit. Então vamos lá. O livro vai contar aqui a história de 4 hobbits, tá? De 4 hobbits. No Hobbit a gente tem a história do Bilbo Bolseiro, mas aqui são 4 hobbits que saíram para uma jornada, ok? Que é o Frodo, o Sam, o Merry e o Pippin. São esses 4 hobbits. E eles vão sair numa aventura. E uma parte muito legal no início do livro, que é uma reflexão, é que o Frodo fala assim: o meu tio Bilbo, ele saiu para buscar um tesouro e voltou, e tinha a pretensão de voltar. Eu estou saindo para jogar um tesouro fora e tenho a chance de não retornar. Eu acho que isso já mostra pra gente que esse livro vai tratar de uma jornada muito mais difícil e muito mais sombria. Muito mais sombria. As descrições de ambiente, gente, elas são lindas e elas não são maçantes. Elas não são maçantes. É claro que tem partes da história muito mais fluidas que outras. Por exemplo, a parte da Floresta Velha, por eles estarem imersos naquele lugar que parece quase que um sonho, quase que uma ilusão. Eu lembrei do Forest of Illusion, do jogo do Mario. Não sei porquê, mas eu lembrei. Mas quando eles estão naquele lugar que parece uma ilusão, que a floresta os confunde, que a floresta os faz ter alucinação, nessa parte, o Tolkien é mais descritivo, mas pede essa descrição. E realmente é uma parte agourenta, que a gente fica louco para os hobbits saírem da floresta. E quando eles saem é um alívio pra gente também, porque o Tolkien consegue passar essa agonia que eles estão sentindo por meio da linguagem. Então, enfim, eles saem nessa aventura, porque o Frodo tem que destruir o anel. Porque foi descoberto pelo Gandalf que não é um simples anel mágico, mas que se trata do anel superior, do anel pertencente ao Sauron, o Senhor dos Anéis. Então, os hobbits têm que
ir rumo a Valfenda. Valfenda, que é um local já mencionado no Hobbit, que é uma terra élfica, é a terra onde alguns elfos muito sábios, não são quaisquer elfos, são terras onde elfos muito sábios vivem, tá? E eles passam por maus bocados, eles passam por momentos muito difíceis, tanto na Floresta Velha, quanto na Colina dos Túmulos, porque o tempo todo eles estão sendo seguidos pelos espectros do Anel, pelos Cavaleiros Negros, que sentem a presença do Anel e que são, na realidade, pelo que eu entendi, homens que minguaram, que passaram do mundo físico para o mundo espectral. Então, eles são atraídos pela presença do Anel, eles são servos do Senhor dos Anéis, eles são servos de Sauron. E o tempo inteiro eles seguem os 4 hobbits nessa primeira parte do livro. O tempo todo. Então, o tempo todo o leitor tem algo a temer. E o único momento de paz, de relaxamento que a gente tem é quando eles estão na casa de Tom Bombadil, porque Tom Bombadil e a sua esposa Fruta Douro falam com os hobbits que o mal ali não penetra. Então, nesse momento que a gente está na casa do Tom Bombadil, a gente dá uma relaxada. A gente dá uma relaxada. E que figura misteriosa o Tom Bombadil, hein? Que figura misteriosa. Uma figura muito interessante, é um ser espiritual muito, de fato, muito superior. E que os ajuda muito em uma parte muito sombria da jornada, que é quando eles estão na Colina dos Túmulos, que eles são assombrados não pelos espectros do Anel, mas por coisas tumulares. Eu adorei essa tradução, Ronald, muito bom. As coisas tumulares, pelo que eu entendi pela história que o Tom Bombadil conta na casa dele, essas coisas tumulares são reis ou pessoas daqueles reinos que viviam naquela parte das montanhas, que morreram e foram enterrados ali, que assombram as pessoas. É o que eu sei até então. Pelo que eu entendi é isso. Ele fala de reinos antigos, de batalhas que aconteciam ali e que as pessoas morriam ali. Agora, ficou um grande mistério para mim saber mais sobre essas coisas tumulares. Pode ser que eu saiba sobre elas em breve. Então, essas partes, até a Colina dos Túmulos, são momentos muito sombrios da jornada dos hobbits, o que alivia um pouco e a narrativa se torna um pouco mais rápida quando eles chegam na estalagem do Pônei Saltitante. Pônei Saltitante, né? Eu tô falando errado, não. Deixa eu ver aqui pra não falar errado. É Pônei Empinado, gente. Eu não sei o que eu falei, Pônei Saltitante. E quando eles chegam à estalagem do Pônei Empinado, a narrativa se torna um pouco mais rápida, tá? Porque eles encontram Passo Largo. Gente, que personagem, hein? Que personagem, hein? Eles encontram Passo Largo, que na realidade chama-se Aragorn. E o Aragorn protege os hobbits ao longo dessa viagem. E é uma pessoa que tem muito saber. Parece uma pessoa que já viveu bastante e que ajuda os hobbits o tempo inteiro na viagem, apesar de que no início estavam desconfiados dele. E com razão. Gente, o Aragorn ajuda os hobbits em todos os sentidos, em protegê-los dos espectros do Anel. Ele conhece a mata, ajuda a encontrá-los, ele ajuda os hobbits a encontrar trilhas, tá? Ele ajuda, o Frodo se machuca, porque um espectro do Anel acaba enfiando um punhal em seu ombro esquerdo, e o machuca, ele vai carregar aí por um bom tempo essa ferida, por todo o tempo da viagem até Valfenda ele carrega essa ferida, e ele ajuda a curar essa ferida, ele procura ervas, e ele acompanha os hobbits até chegar a Valfenda. Legal, né? E eu percebi que o Frodo estava começando a minguar quando eles estão no último capítulo do livro, na fuga para o Val, porque ele começa a sentir certas oscilações na mente, ele começa, a visão dele começa
a ficar mais aguçada para certas coisas que ele não via antes. Falei, nossa, ele tá começando a minguar, de acordo com o que o Gandalf disse. E dito e feito, no livro 2, o Gandalf fala, nossa, você tá começando a minguar. É bom, né, ter essa confirmação às vezes, porque isso mostra que a gente tá entendendo a obra. Enfim, então esse caminho rumo à ofenda deles é muito árduo, que é muito aliviado aí pela presença de Passo Largo, pela presença de Aragorn. E quando eles chegam na estalagem do pônei empinado, não sei o que eu falei, pônei saltitante. A narrativa, gente, pra quem não gosta de uma narrativa lenta e descritiva do ambiente, ela se torna bem mais fluida a partir daí, tá? Apesar de eu adorar as descrições do Tolkien, eu acho linda e maravilhosa. A parte da Floresta Velha foi absolutamente espetacular. A Colina dos Túmulos também. E, gente, que livro lindo, hein? Que livro lindo. Eu sinto que vai ser uma grande obra. Vai ser uma grande obra. Tô muito feliz de ter lido essa primeira parte. O Frodo é um personagem, até agora, menos interessante que o Bilbo pra mim. Porque o Bilbo, ao longo do livro do Hobbit, ele sofre uma transformação de personalidade muito grande. Ele passa de uma pessoa acovardada, de uma pessoa retraída, e ele passa a ser uma pessoa que começa a dar patada nos anões, que começa a dar ordem nos anões, que começa a fazer coisas que ele não faria antes. Então a personalidade dele muda muito. O Frodo, eu não tô conseguindo visualizar a jornada do herói no que concerne a personalidade dele por enquanto. Não tô conseguindo ter essa visualização. Agora eu preciso falar uma coisa aqui. Gente, o Sam e o Frodo, pelo que eu entendi, pode ser que eu esteja vendo errado, me pergunta. Eles têm uma relação afetuosa muito grande, que em alguns momentos, pra mim, chega a parecer até um romance. De verdade. O Sam é um personagem interessantíssimo. O carinho que ele tem pelo Frodo, a vontade que ele tem de proteger, de estar junto, de não vê-lo perecer, é uma coisa absolutamente fantástica. É uma das melhores partes aqui dessa obra. Esse amor que ele tem pelo Frodo, pelo chefe dele, que ele chama de senhor, né? Porque ele trabalhava na casa, ele trabalhava em Bolsão. É realmente absolutamente lindo o amor que ele sente pelo Frodo. É uma das coisas mais bonitas que tem. Gente, eu não consigo não lembrar do Grande Sertão Veredas desse livro. Tem a questão do Sam e do Frodo, que me remete muito ao Grande Sertão Veredas. E outra coisa que me remete ao Grande Sertão Veredas, que eu simplesmente amei, o Aragorn. Ele para contar a história de Beren e Lúthien em determinado momento aqui da narrativa. E ele conta essa história dos dias antigos, e no Grande Sertão Veredas tem muito isso também. Durante a jornada dos jagunços pelo sertão, há várias paradas para se contar diversas histórias que inclusive ficaram muito famosas. Tem uma história que é contada de um padre que se apaixona por uma mulher. Faz bastante tempo que eu li o livro, mas eu me lembro de que tinha uma história que foi contada sobre isso, e uma história muito boa. Sobre a história do Beren e Lúthien, não ficaram claras algumas coisas. Eu tenho certeza que vai ficar depois no Silmarillion e no livro que se chama Beren e Lúthien. Eu ainda não li nenhum dos dois. Mas aqui já fala um pouco sobre a Silmarils, já fala um pouco sobre a descendência de Beren e Lúthien. Que eu tô ansiosa para saber mais sobre essa história. Mas, gente, eu estou amando a leitura desse livro aqui. Absolutamente fantástico, absolutamente espetacular. Para quem curte uma narrativa boa, forte e poderosa, com muitos detalhes, que fala sobre guerra, que fala sobre amor, que fala sobre lealdade, que fala sobre amizade, que fala sobre sofrimento, que fala sobre cultura dos povos, língua dos povos, história das nações. Impossível não gostar disso aqui. Muito me assusta quando as pessoas falam: eu não gostei do livro, o livro é chato. Não tem como achar isso chato. Eu acho que a expectativa da pessoa quando assiste ao filme é ver o tempo todo ação, ver o tempo todo alguma coisa acontecendo e guerra. Só que o Senhor dos Anéis tem isso, só que ele é muito mais do que isso.
E a pessoa que lê esperando só isso, não tem interesse de saber de mais nada, talvez encontre uma leitura chata, mas a última coisa que tem aqui é uma leitura chata. A última coisa de chato que tem aqui é o Tom Bombadil, que é um ser fantástico, que é um ser muito acima de Gandalf e de Sauron, que pega o anel, que brinca com ele no dedo e não é nem afetado por ele, que na casa dele, no sopé das colinas, os espectros do anel não conseguem nem entrar. Um ser que você quer chamado na colina dos túmulos e geralmente e de repente parece. Última coisa de chato é esse homem. Ele é um homem alegre que gosta de cantar. Não tem tristeza. E esse livro é tanta tristeza, é tanta dificuldade, é tanto perrengue, e ele é um raio de luz do que tá no meio aí dessas coisas todas sombrias que acontecem. Fantástico. Gente, é uma obra realmente divina, divina. Bom, eu já comecei a ler o livro 2. Trago a resenha pra vocês depois. Espero que não tenha esquecido de falar nada importante aqui nessa resenha da parte 1. Gente, leiam um livro. Leiam um livro. Absolutamente chato. Não deixem. Se você ler o livro e achou chato, quiser só assistir aos filmes, não tem problema, tudo bem. Mas não sai por aí falando que o livro é chato, que o livro é ruim, que o livro é péssimo, que o filme é melhor que o livro. Não sai por aí falando isso. Eu conheço pessoas que deixaram de ler o livro por causa de coisas que as outras pessoas falaram. Muito, muito especial. Sou muito grata por ter conhecido isso aqui. E se eu tô assim aqui, imagina no Silmarillion. Eu acho que o Silmarillion vai ser o livro do Tolkien na minha vida. Assim. Vamos ver. Gente, a resenha foi essa. Em breve, resenha da parte 2, viu? Parte 2 da Sociedade do Anel. Isso aí, livro 2. Então, já comecei a ler o livro 2. Espero que em breve eu traga aqui a resenha pra vocês. Eu tô muito feliz de estar lendo essa obra. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. É isso, gente. Um grande beijo.